Maicon Barroco é pastor, missionário há quase 2 décadas, diretor da missão Íris Global e também autor. É casado com Vivian Barroco, com quem teve 2 filhos. Tem exercido um papel excepcional de plantação de igrejas no sertão nordestino, além de capacitar pessoas para cumprirem o ID com excelência. É com muita alegria que recebemos o pastor Maicon Barroco. Enquanto eu estava vendo aqui esse último momento nosso, eu vi quando que os missionários chegaram aqui no meio do povo e começaram a falar. Eu comecei a refletir um pouco sobre o tema da mensagem que eu vou falar. Missões nunca foi uma tarefa fácil. Missões sempre demandou muito esforço, renúncia. Eu vendo a pastora aqui falando, trabalhar entre as comunidades indígenas, entre as tribos, não é uma tarefa fácil. Eu tive o privilégio de trabalhar dentro de uma comunidade indígena e eu pude perceber o grande amor que o Senhor tem por todos nós, por todas as pessoas a qual o Senhor tem nos comunicado, Ele tem nos levado, e Ele tem despertado pessoas para saírem de uma localidade, de ir para outra localidade, e assim nós fomos alcançados. Um certo dia o Senhor tocou no coração de pessoas que saíram das suas nações, vieram até aqui o Brasil, mas tudo isso demandou muito esforço, renúncia, e muitas das vezes até a entrega voluntária da sua própria vida. Então missões nunca foi uma tarefa fácil. Nós vemos desde a igreja primitiva, após ali a igreja de Jerusalém, e depois a igreja lá em Antioquia, 20 anos após Antioquia, a grande perseguição por Nero, aonde os cristãos eles eram colocados mesmo à prova dentro de coliseus. Alguns dos nossos irmãos eram colocados em postes e ateavam fogo neles. E a história conta que Nero ficava da janela do palácio e ele se deliciava com o grito dos irmãos que estavam sendo queimados apenas para iluminar o jardim dele. E quando eu vejo a história, quando eu vejo nossos irmãos da nossa igreja primitiva, eu gosto de falar igreja original, quando eu olho para a vida deles, é quase impossível não fazer um paralelo com a nossa vida hoje. E de perguntar ao Senhor, Senhor, o que esses irmãos tinham? O que eles carregavam? Qual era o nível de fé que esses irmãos tinham para suportar tudo isso? Às vezes eu encontro alguns amigos de caminhada que desistem por coisas tão banais, que trocam o Senhor por coisas tão fúteis. Aqueles irmãos eram colocados à prova, e eles tinham a oportunidade de negar a sua fé, mas toda a história foi assim, porque Jesus ele não nos ensinou algo ao contrário disso. Jesus mesmo disse: aquele que quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser ganhar a sua vida, ele perdê-la-á. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Vocês serão enviados como ovelhas no meio de lobos. Vos perseguirão, vos matarão por amor do meu nome. Jesus nunca nos ensinou o contrário. Eu costumo dizer, se nós temos a liberdade de estarmos aqui hoje no culto público, nós precisamos louvar ao Senhor, porque nesse mesmo instante existem os nossos irmãos que estão em outras nações, que não têm esse privilégio que nós temos. E às vezes uma garoazinha, uma pequena chuva nos impede de cultuar ao Senhor. Às vezes uma pequena dor de cabeça é motivo para ficarmos em casas e não estarmos juntos com os nossos irmãos. Eu já estive em algumas nações onde a gente teve que se reunir escondido, não tinha como combinar a hora, quase em cima
recebíamos a mensagem aonde seria a casa que nós iríamos estar ali juntos. Eu já tive em uma igreja onde a gente não podia cantar alto, porque o vizinho poderia ouvir e denunciar, e a polícia chegar lá e prender todo mundo. Eu já tive em cidades que você não pode ter uma Bíblia na sua casa, porque a polícia entra para poder fiscalizar, e se achar uma Bíblia você vai para a cadeia. Os irmãos têm apenas pedaços delas, embrulhados, e de tempo em tempo eles trocam um com os outros. E às vezes nós aqui no Brasil temos 5, 7 Bíblias em casa. Às vezes passamos a semana toda e não pegamos a Bíblia para poder ler, enquanto existem irmãos nossos que estão desesperados, querendo terminar de ler o livro de João. Nós aqui no Brasil, nós somos a igreja livre. Eu não sei até por quanto tempo, mas hoje nós somos a igreja livre, mas tem uma igreja que está sendo perseguida. E essa igreja que está sendo perseguida hoje, eles são os nossos irmãos. Eles não são alguém que simplesmente estão em outra parte geográfica, mas eles fazem parte da mesma igreja que eu e você. Em Cristo, somos uma única família. Quantas vezes esse ano você dedicou um tempo para você orar pelos seus irmãos que nesse momento agora estão presos em contêineres? Irmãos que estão na cadeia, não foi porque eles roubaram alguma coisa, não foi porque eles enganaram alguém, foi porque eles estavam pregando a palavra de Deus. Quantas vezes esse ano nós nos colocamos de joelho nas nossas casas, pedindo para que o Senhor dê força para eles resistirem, até porque esses irmãos, a maioria, eles não querem nem, talvez, viver no país onde que é livre, mas a maioria desses irmãos, eu te falo atestando que eu já tive com bastante deles, esses irmãos, eles não pedem para sair do país deles, porque eles falam, quem vai pregar o evangelho aqui? Se a gente for morar no Brasil, onde que é livre, quem vai pregar o evangelho aqui? E eles falam assim, por favor, orem, para que venhamos a ter força, força para resistir, força para continuar, força para pregar o evangelho, força para resistir às prisões, às privações de comida. Fazer missões nunca foi fácil. Aqui no Brasil não é fácil fazer missões. Aqui não é fácil pastorear uma igreja. Existem níveis de dificuldade, mas nós precisamos compreender, nós somos uma igreja livre, e por ser uma igreja livre, é como se a responsabilidade nossa aumentasse ainda mais. Não podemos negociar a nossa fé, não podemos vender os nossos valores, não podemos ceder às outras paixões. Nós precisamos ter um foco em ouvir o nosso Deus e obedecer tudo aquilo que Ele tem nos falado. Escutando a Marlene aqui falando hoje, alegra o meu coração, a pastora Miriam, alegra o meu coração, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para fazer a sua vontade, completar a sua obra. E como eu tenho falado aqui esses dias, não é o papel somente para algumas pessoas, mas para todos nós que estamos aqui hoje, porque no dia em que nós recebemos a Jesus, abrimos o nosso coração, declaramos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, automaticamente recebemos uma missão aqui nessa terra. E qual é essa missão? Amar a Ele acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amar o nosso próximo, talvez não há medida de amor maior com o nosso próximo do que revelar o maior amor que possa existir a eles, que se chama Jesus.
Não há amor maior para com os nossos familiares do que revelar Jesus para eles. Talvez pensamos que ao dar um bem, ao dar um bom presente, essa pode ser a maior expressão do nosso amor. Mas todas essas coisas, elas são perecíveis. Mas o que o Senhor está nos chamando para poder entregar é algo que vai nos salvar dessa vida e vai nos levar para uma realidade eterna. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Essa é uma verdade sobre nós. Ele veio para nos salvar de quê, Maico? De nós mesmos. Ele veio para nos salvar da ira eterna de Deus. Ele veio para nos resgatar, como diz em Colossenses, Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Nós transicionamos de lugar, nós saímos de um império do medo para ir para o reino do Filho do seu amor. A nossa posição mudou, agora precisamos tomar posturas diferentes. Porque mesmo sendo igreja livre, nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos desafios como igreja do Senhor. Como nós cantamos aqui hoje, nada pode parar a igreja do Senhor. Nós vamos continuar avançando. Nós vamos continuar avançando. E é por isso que eu me alegro em estar aqui com vocês. Porque eu sei que o Senhor está fazendo algo no nosso meio. Eu sei que o Senhor tem algo sobre a nossa geração. Eu sei que o Senhor tem algo a fazer com as nossas vidas. E eu sei que nós temos um objetivo em comum, e esse objetivo é ver Cristo sendo glorificado em todas as nações. Nós somos muito gratos aos irmãos que vieram de outras nações e nos abençoaram. Eles continuarão vindo, mas talvez é o tempo da nação brasileira também começar a abençoar outras nações. É tempo da gente abençoar o nosso próprio povo, mas também é tempo de nós abençoarmos as nações da terra. Das palavras que foram liberadas sobre nós, daquilo que o Senhor falou sobre nós, nós precisamos a cada dia tomar uma postura de um posicionamento, começar a orar como os grandes avivalistas oraram: Senhor, aviva o meu coração, aviva a minha terra. Foi isso que aconteceu no país de Gales, com um jovem chamado Ivan Roberts. Esse jovem ainda novo, com seus 12 anos, ele começou a fazer uma oração: Senhor, aviva o meu coração, aviva a minha nação. Depois ele juntou outros amigos e começaram a orar: Senhor, aviva o meu coração, aviva a minha nação. Eles eram numa média de 12 a 14 jovens, adolescentes, jovens, juntos ali. Passaram aproximadamente mais 12 anos orando, pedindo ao Senhor, clamando aos céus. E como eu tenho falado também aqui, o Senhor ouve as nossas orações. O país de Gales recebeu então um grande avivamento da parte de Deus, aonde nos 2 próximos anos, após uma visitação de Deus ali naquele lugar, aproximadamente mais de 100.000 pessoas entregaram a vida ao Senhor Jesus. Os bares, eles foram fechados, não tinha mais consumidores. As cadeias estavam sendo fechadas, porque os presos estavam sendo convertidos, estavam sendo liberados. E era algo tão genuíno que o Senhor mesmo estava fazendo. A sociedade bíblica do país acabou, todos os exemplares de Bíblia, não tinha mais Bíblia ali.
Via-se alguns irmãos no trem, na praça pública, nas escolas, debruçado na Bíblia de dia e de noite, com sede e com fome da palavra de Deus. O que aconteceu em Gales foi se espalhando para outras nações e outras nações e outras nações. Mas ali tinha um povo com sede e com fome daquilo que o Senhor estava gerando. E eu acredito, gente, mais do que nunca, cada dia eu acredito, nós estamos prestes a viver a maior colheita de todos os tempos. Nós estamos prestes a viver um grande avivamento, e nós, como nação brasileira, temos um papel importante nisso. Não sei se você sabe, mas o nosso passaporte é um dos melhores passaportes do mundo. Aonde o brasileiro chega, em qualquer nação, eles são bem-vindos. Nós temos algo especial, nós temos algo do Senhor. Eu acredito que o Senhor vai fazer um reboliço aqui na América Latina. Eu acredito que vai acontecer um grande avivamento aqui na América Latina. Nós olhamos durante a história, o caos sempre foi matéria-prima para avivamento. O caos sempre foi matéria-prima. Quando o povo achava que não tinha jeito, Deus veio. Aleluia. Eu estava um dia na Jordânia, e eu fui para uma cidade chamada Mafraq, uma cidade que é completamente muçulmana. E eu falei com um amigo meu, eu vou comer um shawarma, que é um sanduíche. Eu vou comer um shawarma. Então eu fui procurando shawarma, aí eu cheguei numa loja. E quando eu cheguei lá, eu vi que o rapaz estava fazendo, estava com uma cara fechada. E eu sempre buscando alguma oportunidade para falar sobre o amor de Jesus. Então eu olhei para aquele cara e falei assim, aqui é impossível. E quando eu cheguei lá, ele me perguntou, de onde que você é? Aí eu falei assim, eu sou do Brasil. Aí ele, Brasil? Ele abriu um sorriso para mim. Falou, Brasil, eu amo o futebol brasileiro. Eu gosto muito do futebol brasileiro. Ele começou a falar nome de jogadores brasileiros. Só os mais antigos, Zico, Pelé. Ali eu já vi uma porta aberta e eu comecei a conversar com ele sobre futebol, e ele foi se abrindo, ele foi se abrindo, ele foi se abrindo, até que eu tive a oportunidade de falar sobre o amor de Jesus ali para ele. Aquele homem, ele me ouviu até eu falar assim, que o Senhor abençoe você. E eu peguei o meu lanche e fui feliz da vida. Mas aquela imagem ficou gravada na minha cabeça, quando eu falei, eu sou do Brasil. Ele abriu um sorriso para mim. Eu fui numa reunião com 34 nações diferentes nos Estados Unidos. Durante aquele tempo juntos, houve 10 homens ali que se levantaram para poder falar sobre uma palavra profética. Das 10 palavras proféticas, 9 foi sobre o Brasil. Eu era o único brasileiro lá. E todos falavam, inclusive os próprios americanos, dizendo, por favor, que o Brasil se levante para cumprir a grande colheita dos últimos dias. Eu acredito que o Senhor vai fazer algo na nossa geração, mas nós precisamos nos posicionar para preparar e para capacitar um povo habilitado para os últimos dias. Nós precisamos nos posicionar como igreja do Senhor para preparar os missionários da última colheita. Só que tem uma coisa, eu creio que os cristãos dos últimos dias, eles viverão coisas semelhantes dos cristãos dos primeiros dias da igreja do Senhor.
Eu creio que não será um tempo fácil. Por isso eu quero ler com vocês Mateus 24:14. Se você puder, abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 24, versículo 14. Mateus 24:14, ele é um apontamento profético para aquilo que está em Apocalipse capítulo 5 e capítulo 7. Diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. O que Jesus está falando aqui, Ele está dando uma afirmativa. Jesus aqui está falando algo que realmente vai acontecer, gente. O evangelho do reino vai ser pregado em testemunho para todas as nações. Quando eu escuto isso aqui, eu fico muito alegre. Quando eu vejo, eu fico muito alegre. Por quê? Porque eu sei que dentro desse plano da promessa do Senhor, eu e você estamos inseridos. Eu e você estamos inseridos no plano do Senhor, em se revelar para todos os povos, tribos, raças, línguas e nações. Do momento em que nós estamos hoje até o cumprimento disso, existe uma jornada, existe um caminho a qual eu e você teremos que prosseguir. Existe um caminho que nós temos que não sair dele, não olhar mais para a esquerda e nem para a direita, mas continuar caminhando com os nossos olhos fixos no Senhor. Não mais perder tempo com coisas que não vão edificar a nossa vida. Não mais negociar aquilo que é santo, aquilo que o Senhor derramou sobre nós. Precisamos nos envolver com o trabalho ao qual o Senhor tem nos confiado. Você não nasceu na família que você nasceu à toa. Você não está morando na cidade que você está morando à toa. Você não está na igreja local que você está à toa. Foi o Senhor que promoveu todas as coisas. Até as tribulações que passamos na nossa vida, até as tempestades que nós entramos na nossa vida, tudo isso cooperou para que hoje estivéssemos aqui. Quantos livramentos do Senhor sobre nós, quantos cânticos de livramento. E hoje nós estamos aqui juntos. Existe um propósito nisso, existe um propósito do Senhor nisso. Quando nós falamos que nós precisamos nos posicionar, eu estou falando que nós precisamos assumir de uma vez por todas o nosso chamado em Deus. Quando eu ouço essa palavra chamado, eu lembro lá de Marcos capítulo 3, quando Jesus ele vai chamar os discípulos. Eu quero ler esse texto com vocês, para que o Senhor possa começar a trazer a sua revelação ao nosso coração. Marcos capítulo 3. Todos acharam, amém? Marcos capítulo 3, versículo 13. Versículo 13, 14 e 15. Jesus subiu ao monte
e chamou os que ele quis, os quais vieram a ele. Nomeou 12 para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem o poder de expulsar demônios. Até aqui. Quando nós pensamos sobre o nosso chamado, sobre o chamado da nossa vida, eu sempre gosto de dizer que o chamado da nossa vida é viver uma vida para a glória de Deus. Quando eu vejo Jesus aqui, de uma forma didática, dizendo a maneira com qual ele chamou os discípulos, aqui faz o apontamento sobre o nosso primeiro chamado. O nosso primeiro chamado não é para pregar o Evangelho. O nosso primeiro chamado não é para fazer as obras sociais. O nosso primeiro chamado não é para expulsar os demônios. O nosso primeiro chamado é para estar com Ele. O nosso primeiro chamado é para estar com Jesus. Não existe missão sem oração. Não existe missão sem devoção. Não existe missão sem vida com Deus. Não existe pregação do Evangelho sem tempo com Ele. Porque se Ele não estiver, de nada vale. Então o primeiro chamado de Jesus foi um chamado para estar com Ele. Se de alguma maneira nós podemos pensar em prosseguir nessa jornada, entre aqui até o momento em que as nações vão ouvir sobre Ele, é impossível ter essa caminhada sem Ele. É impossível pregar o Evangelho sem Ele, é impossível expulsar os demônios sem Ele. É impossível fazer projetos relevantes para o reino de Deus sem Ele. Então Jesus nos chama para estarmos com Ele. Por que você está falando isso, Michael? Porque nós não fomos chamados para dar a nossa vida por metade a Ele. Nós somos chamados para dar toda a nossa vida para Ele. Nós somos chamados para darmos 100% da nossa vida. Esse é o nosso compromisso, de sermos as suas testemunhas. Eu creio que nesses dias o Senhor está chamando todos nós para essa vida, para viver uma vida para Ele, porque se a vida não for vivida para Jesus, ela não serve para nada. Talvez todos os dias nós temos que repetir talvez uma mesma frase e dizer: toda a minha vida para a glória de Deus, toda a minha vida para a glória de Deus. Foi isso que a Bíblia nos ensina. Quer você coma, quer você beba, tudo que você faça, faça para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Em Filipenses capítulo 1, versículo 21, o apóstolo Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo, quando ele disse isso, na verdade, ele já estava morto para si mesmo. Ele não vivia mais para a sua glória, agora ele estava vivendo para a glória de Deus. Talvez esse era o grande segredo dos cristãos do primeiro século. Por isso que o Coliseu não pôde parar a igreja. Por isso que os leões famintos não puderam parar a igreja. É por isso que o fogo ateado no corpo não podia parar a igreja, porque a igreja já estava morta para si mesma e estava viva para Cristo. Quando nós falamos de morrer para si mesmo, nós precisamos compreender como esses irmãos se portaram, como a igreja durante esse tempo todo ela perseverou. Eu disse aqui que nós precisamos ter um compromisso e sermos testemunhas. Todas as vezes que aparece a palavra testemunha na Bíblia, ela se refere ao martírio. Quando nós falamos de martírio,
talvez é algo que não é muito falado, mas quando nós falamos de martírio, o Marte não é aquele que deseja morrer, esse é o suicida. O Marte é aquele que entrega a sua vida por uma causa, é aquele que se coloca à disposição por uma causa. Vou dar um exemplo simples. Os nossos irmãos que pegam carro aqui em Boa Vista e vão lá para o interior, eles estão colocando as suas vidas em risco durante a estrada. Pode entrar uma pessoa, de repente, quando você está pregando, como já aconteceu muitas vezes, armada e matar alguém, isso pode acontecer. Quando nós nos colocamos à disposição a viver por Jesus, nada disso mais vai tirar o nosso foco de ser aquilo que nós temos que ser. Eu gosto de contar uma história, eu não vou contá-la toda, mas em 2016 o Senhor nos chamou para ir para o Iraque. O Iraque, no estado de perseguição, era o segundo país em perseguição do mundo. O Estado Islâmico estava invadindo o Iraque pela parte norte, a parte do Kurdistão. E o Senhor nos mandou ir para uma cidade chamada Mossul. Só para você conhecer mais ou menos onde está, Mossul era a planície de Nínive. Lembra quando Deus fala assim: Jonas, vai para Nínive, Senhor, para lá? Não, o povo lá é mau. Quando o Senhor nos chamou para ir para a cidade lá de Mossul, a minha vontade é falar: Senhor, eu não vou não, o povo lá é mau. Só que eu não queria um peixe, né, pastor? Porque tinha que ser um peixe grande para poder me pegar, né? Então, quando o Senhor falou conosco, nós estávamos na Jordânia, divisa com a Síria. A Síria estava num bombardeio só, e o Senhor nos manda ir para lá. Em obediência ao Senhor, por um milagre de Deus financeiro, conseguimos chegar lá. Entramos ali naquele país, e o Senhor falando conosco. Meu filho tinha 4 meses, o mais velho, o Estevão. Eu tive que tirar o chip lá do celular, não pude avisar minha esposa onde que nós estávamos. Nós estávamos para uma missão e nós estávamos prestes a viver qualquer coisa. As primeiras noites ficamos num hotel onde tinha um soldado em cada porta, porque eles estavam sequestrando os estrangeiros. Nós tínhamos que dormir praticamente prontos e com a mochila pronta, porque tinha uma porta atrás que qualquer coisa que mexesse na porta, batesse na porta, a gente tinha que descer ali, a gente tinha que descer um corredor atrás e fugir. Então a gente dorme tranquilo, né? Mas nós estávamos obedecendo ao Senhor, nós estávamos para cumprir uma missão em Deus. Chegamos então e começamos a pesquisar de que maneira poderíamos chegar em Mossul, porque lá é que estava tendo conflito armado. E nós queríamos ir lá, e a missão nossa era socorrer um pastor que estava lá. Para chegar até lá, nós precisávamos ter uma carta de recomendação do bispo do país para poder chegar lá. Chegamos até lá no bispo para poder pedir a carta. Quando nós chegamos lá no bispo, a gente falou: nós estamos querendo ir lá para Mossul. E esse bispo, ele sorriu lá para a gente, mais uma vez, um sorriso: vocês são brasileiros, que legal, já fui na Bahia, eu conheço o Brasil. E então ele tratou a gente super bem, deu Coca-Cola, café para a gente. E ele falou assim: vocês estão querendo ir para Mossul? A gente: sim. Mas no meio da conversa nós tivemos uma dúvida, porque o Estado Islâmico estava entrando no país, e a ideia do Estado Islâmico era pegar o governador e pegar o sacerdote, sequestrar eles, para que o povo não tenha direção nenhuma, para que ele possa dominar, a mesma coisa que os assírios eles faziam. E esse cara, o bispo, era a bola da vez, ele seria o próximo a ser pego. O nome dele era Joseph. E nós perguntamos ao Joseph: Joseph, você não tem medo? Porque eles vão te pegar. O Joseph, ele disse para a gente: eu não tenho medo, porque se esses homens entrarem aqui, eu vou batizar eles. A gente: batizar como? Ele mostrou para a gente um batistério e disse: ou com água, ou com o meu próprio sangue.
porque o evangelho dos últimos dias são para homens e mulheres de coragem. Está chegando o dia, ele falou que o Senhor vai começar a separar o joio do trigo, as ovelhas dos bodes. Ele vai começar a separar aquele que é e aquele que não é. Ele falou assim: isso está acontecendo aqui, amanhã pode estar acontecendo no Brasil, e como vocês estão preparados? Aí o resto da história eu não vou contar, mas nós conseguimos concluir com êxito a missão que a gente foi fazer lá. Voltando à pregação, falando do martírio, para poder terminar, não existe uma pessoa sequer que morreu por Jesus sem antes ter vivido por Ele. O morrer só é lucro para aqueles os quais escolheram viver a Cristo, porque existe martírio que é em vão. O apóstolo Paulo fala isso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ainda que você entregasse o seu corpo para ser queimado, se você não tiver amor, de nada vale. Você pode doar todos os seus bens aos pobres, se você não tiver amor, de nada vale. Isso se chama o martírio em vão, porque o martírio, ele não começa quando talvez nós estamos de joelho diante de uma metralhadora, ou diante de uma espada. O martírio não começa ali. O martírio, ele começa na jornada da nossa vida. O martírio se faz nos pequenos sims, nas pequenas obediências, nas pequenas renúncias. O martírio é como se fosse uma estrada, a qual a cada dia você vai colocando um tijolinho nela. Porque o martírio, ele não é para exaltar a morte. O martírio fala de exaltar o Messias acima de todas as coisas. É quando todos os dias você morre para você mesmo, para que Cristo seja tudo em você. Na nossa vida profissional, existe uma escada de sucesso, e quanto mais a gente sobe, mais a gente alcança o sucesso. Na vida ministerial é o ao contrário. Quanto mais você desce, quanto mais você desce, quanto mais você desce, quando você desaparece, Ele aparece. É uma estrada de renúncia, porque o martírio não tem a ver com a morte, com que nós vamos morrer, mas é sobre um tipo de gente que vai viver uma obediência radical. É preparar as nossas vidas para qualquer circunstância, é preparar nossa vida para qualquer situação, seja na fartura, seja na ausência, em qualquer circunstância. Como o apóstolo Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando ele fala sobre todas as coisas, é todas as coisas. Mas eu quero te dar uma boa notícia para a gente encerrar esse momento hoje. No fim dessa era, a igreja gloriosa do Senhor vencerá o diabo, vencerá o anticristo, vencerá o falso profeta e todos os seus aliados. E você sabe como a igreja ela vai vencer? Apocalipse 12:11, coloca aqui para a gente ler juntos. Apocalipse 12:11. Aqui está dizendo como nós vamos vencer todos eles. Apocalipse 12:11. Aqui está o 10. Vamos ler? Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Aleluia, glória a Deus. Mas tudo isso que eu estou falando só é possível se realmente nós permitirmos ou pedirmos para que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós.
João capítulo 20, Jesus estava no quarto, os discípulos estavam no quarto trancado. De repente Jesus aparece no meio deles e diz: a paz seja convosco. Depois Jesus mostra as suas chagas e ele diz novamente: paz seja convosco. E ele diz: da mesma forma que o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus, com certeza, depois de ter falado isso, ele viu que eles não tinham capacidade nenhuma para ser enviado como ele foi enviado. Então a Bíblia diz que ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Aleluia. Queria te convidar a ficar de pé, vamos orar. A igreja do Senhor vai continuar avançando no nome de Jesus. A igreja do Senhor vai continuar avançando no nome de Jesus. Pai, eu oro pelos meus irmãos, obrigado por esses dias. Pai, eu oro para que o Senhor encha-os com o teu Espírito. Eu oro por convicção, eu oro por sabedoria para viver nesse tempo. Eu oro pela revelação do alto, a revelação do Senhor, aquilo que o Senhor deseja, Senhor, nas nossas vidas, aquilo que o Senhor deseja nessa comunidade local. Pai, eu oro no teu nome, Senhor, levanta homens e mulheres neste lugar, cheios do teu Espírito, Senhor, para anunciar a todas as casas de Boa Vista as suas boas novas, para anunciar a todas as cidades desse estado a sua boa nova, para anunciar ao Brasil, aos povos não alcançados, as suas boas novas, para anunciar às nações até os confins da terra as suas boas novas, Senhor. Nós como igreja continuaremos avançando no seu nome. Nada poderá nos parar, Senhor. Nada poderá nos parar, porque o Senhor está nos guiando, porque o leão da tribo de Judá ele venceu. Ele é digno, Ele é digno.